Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio César, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e a partir de agora farei a correção de toda a parte de Raciocínio Lógico e Matemático da prova do Colégio Pedro II, ano 2019, cargo assistente em administração. Já coloquei a nossa primeira questão, vamos conferir. É o seguinte, segundo dados do INEP, o ensino médio no Brasil apresentou em 2018 uma média de 30 estudantes por turma. Já no ensino fundamental, esse número cai para 23 estudantes por turma. Considere que um colégio com 800 estudantes e média por turma, conforme os dados apresentados, ofereça apenas ensinos fundamental e médio, sendo 12 turmas de ensino médio. O percentual do total de estudantes desse colégio que cursam o ensino fundamental é D, que eu tenho as opções. Beleza. Vamos organizar os dados, pessoal. É o seguinte, no ensino médio, que eu vou chamar de EM, nós temos uma média, que eu vou chamar de média 1, de 30 estudantes por turma. Show! Já no ensino fundamental, que eu vou chamar de EF, nós temos uma média, vou chamar de média 2, de 23 estudantes por turma. Só que em relação à quantidade de turmas de ensino médio, nós sabemos, são 12 turmas de ensino médio. Então, aqui a quantidade de turmas, que eu vou chamar de Q1, é igual a 12. Então, aqui o raciocínio é o seguinte, pessoal. A média, de maneira geral, vou chamar de M por isso, sempre é o somatório S dividido pela quantidade, tá bom? Média somatório dividido pela quantidade. Então, a média 1 vai ser o somatório 1 dividido pela quantidade 1. Então, se eu pegar a quantidade e multiplicar pela média, isso de maneira geral, eu encontro o somatório. É o que eu chamo de princípio da voltinha. Então, obviamente, se eu pegar a quantidade 1 e multiplicar pela média 1, eu chego ao somatório. Esse somatório é o total de alunos. 30 vezes 12, 360. E daí, Júlio? E daí que, sabendo que são 360 alunos no ensino médio, eu consigo saber a quantidade de alunos no ensino fundamental. É só pegar 800 menos 360. Vamos fazer isso? Então, aqui a nossa quantidade 2, que é a quantidade de alunos no ensino fundamental, vai ser 440. Mas, Júlio, por que 440? Vou colocar aqui um asterisco e vou colocar aqui no rascunho. Eu peguei o total, que é 800, menos os alunos do ensino médio. Ok. Eu quero saber o percentual em relação ao total daqueles que cursam no ensino fundamental. Aqui podemos trabalhar proporcionalidade. Vai ficar assim, eu tenho quantidade e eu tenho percentual. 800 é o total, é o meu 100%. 440 vai ser X. Aqui é uma relação direta de proporcionalidade, então eu posso cortar esses dois zeros com esses dois e multiplicar cruzado. 8 vezes X é 8X. E nós temos 440 vezes 1. Um elemento neutro do produto, então vai dar 440. 8 está multiplicando x, eu passo para o outro lado dividindo. 440 por 8 é a nossa solução. Aqui nós encontramos 55, claro, 55%. Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra C. Então, aqui nós inicialmente trabalhamos o conceito de média, para depois, na sequência, trabalhar o conceito de porcentagem, claro, porcentagem associada à regra de 3, sempre o raciocínio de relação direta de proporcionalidade. Ok? Show de bola. Tá aí a segunda questão, pessoal. Nós temos aqui 8 computadores que serão distribuídos entre 3 departamentos diferentes, só que existe uma restrição. Cada departamento deve receber pelo menos um computador. Aí nós queremos saber o número total de distribuições. Aqui nós temos alguns exemplos. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Nós podemos pensar assim, nós temos 3 departamentos. Vamos colocar em um deles de maneira aleatória, vamos considerar que aqui é o X, aqui é o Y e aqui é o Z, são os departamentos. Vamos colocar um computador de maneira aleatória em um deles. Lembrando que isso aqui é produto, ordem de fatores não altera o produto. Então, já tem um computador aqui garantido para o X. E agora eu vou trabalhar uma combinação com os computadores restantes em relação a esses 2 departamentos. Assim, eu garanto que cada um deles vai receber pelo menos um. Então, sobram 7, né? Porque inicialmente eram 8 e um já está aqui no departamento X. Então, nós vamos pensar assim, para Y e Z, vamos trabalhar uma combinação de 7 elementos escolhidos em duplas, né? Porque agora são 2 departamentos. Combinação, a ordem aqui não importa. Então, eu coloco n fatorial, que no caso é o 7, sobre p fatorial, que no caso é o 2, n menos p, que é 7 menos 2, vai dar 5. Eu trabalhei aqui a fórmula da combinação simples. O que eu posso fazer, galera? Eu posso pegar o 7 e parar no 5 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por quê, Júlio? Porque daí eu vou cortar esse 5 fatorial com esse. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Então, eu vou ter
7 vezes 6 dividido por 2. 7 vezes 6 é 42. E 42 dividido por 2 dá 21. Então, nós vamos ter 1, que é elemento neutro do produto, vezes aqui a combinação entre os departamentos Y e Z deu 21. 1 vezes 21 dá 21, né, pessoal? Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra A. Deixa eu só desaparecer aqui para vocês poderem enxergar, né? Então, aqui só ficou a solução, a 42 dividido por 2, que dá 21, tá bom? Foi apenas a conta e nós fechamos aqui essa questão. Então, a ideia foi colocar de maneira aleatória um computador em um dos departamentos e trabalhar combinação nos outros, que assim a gente garante que todos eles vão receber pelo menos um. Tá legal? Show de bola! Questão 3. Nós temos aqui, 245 processos para organizar em caixas, tá legal? Eu vou sair daqui, pessoal, porque eu vou trabalhar bastante, né? Então, deixa eu sumir, que eu vou escrever muito aqui. Beleza, aí fica mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá, novamente. Nós temos aqui, 245 processos para organizar em caixas, tudo bem? Então, eu vou falar o seguinte, número de caixas, tá? Vou fazer uma correção bem legal aqui. Número de caixas é X. Tá legal? E a quantidade de processos por caixa eu vou chamar de Y. Tudo bem? Ok. Então é o seguinte. Esse funcionário decidiu colocar em todas as caixas a mesma quantidade de processos, atenção, de forma que o número de processos por caixa fosse o quíntuplo do número de caixas. Precisamos determinar a alternativa que indica a quantidade de processos por caixa. Beleza. Aí vamos lá, pessoal, olha só. Se eu multiplicar o número de caixas pela quantidade de processos por caixa, obviamente, eu vou chegar ao total de processos, que no caso são 245. Beleza. Show. E a banca disse que o número de processos por caixa deve ser o quíntuplo do número de caixas. Então, nós temos isso aqui, o valor de Y, processos por caixa, é igual a 5 vezes x. Tudo bem? Legal. Vamos trabalhar o seguinte raciocínio, substituição. Como assim, Júlio, substituição? Tá vendo aqui o y? Aqui também é y. E quanto y vale? 5x. Então, no lugar desse y, eu vou colocar 5 vezes x. Então, passamos a ter a seguinte igualdade. X, que eu estou repetindo, vezes 5x, é igual a 245. X vezes 5x é 5x ao quadrado. A gente tem o coeficiente 1, número vezes número, 1 vezes 5 dá 5. X vezes x é x ao quadrado. Isso vai ser igual a 245. Beleza. 5 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Eu vou ter 245 dividido por 5. 245 dividido por 5 é 49. Cuidado aqui, pessoal, porque x ao quadrado é igual a 49, deixa eu chamar a atenção, é uma equação do segundo grau, então eu tenho duas raízes. Eu tenho uma raiz positiva e outra negativa. Então, o x ele vai ser mais ou menos raiz de 49. Mas, em se tratando de quantidade, que é o valor de x, eu não posso ter valor negativo. Então, eu só vou trabalhar a raiz positiva. Por isso que eu vou admitir apenas uma raiz, tá bom? Lembrando que são duas possibilidades, ok? Beleza, aí vamos lá. Então, é só trabalhar agora a raiz quadrada de 49, mas por quê, Júlio? Matemática básica. Esse 2, que é expoente, ele vira índice do radical. E a raiz de 49 é 7. Show, achamos o valor de x apenas. X é o número de caixas. Mas nós precisamos determinar a quantidade de processos por caixa, que é justamente o valor de y. Então, y vai ser 5 vezes o valor de x, que é 7, que vai ser igual a 35. Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra D. Beleza, pessoal? Lembrando que se vocês fizerem de maneiras diferentes, sabe, em relação a mim, não tem problema nenhum. As questões de matemática carregam, né, esse diferencial. Nós podemos resolver diversas questões de várias maneiras diferentes e, claro, chegarmos sempre ao mesmo resultado. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Então, deixa eu passar aí para a nossa próxima questão. Tá, a questão número 4, beleza? Aí vamos lá, pessoal. Aqui na questão número 4, nós temos 1.600 coelhos. E esse cunicultor, ele adquiriu alimentação para durar 64 dias. Tá bom? Então é o seguinte, vamos fazer aqui uma espécie de tabelinha. Ó. Nós temos aqui D,
que é a quantidade de dias, C, que é a quantidade de animais, e T, o total de rações. Mas, Julio, como assim o total de rações? Deixa eu reaparecer aqui. É o seguinte, pessoal, nesse tipo de questão, nós vamos considerar que cada animal faz uma refeição por dia. Se cada animal faz uma refeição por dia, eu posso chamar de rações, que é o total, como se fossem as quentinhas, né? Então, nós temos o seguinte raciocínio, pessoal. Inicialmente, foram apenas 14 dias. Tá vendo? Então, tá aqui 14 dias. E se eu pegar a quantidade de dias e multiplicar pelo número de animais, eu chego ao total de refeições, total de rações, tá? Então, em 14 dias, 1.600 animais. Eu vou chegar ao total aqui de refeições. O que a gente faz? Vai no rascunho, faz 14 vezes 16, 24 vai 2, 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 1 vezes 14, 14. 4, 8 mais 4, 12 vai 1, 2. Encontramos 224. Acrescentamos esses dois zeros. Então, a gente teve aqui, ó, 22.400 rações. Ok, beleza. Isso foi durante 14 dias, beleza? Agora, o criador, ele vendeu 600 animais. Então, agora ele passa a ter 1.000 animais. Precisamos saber o número de dias que a alimentação já comprada vai durar, incluindo, né, esses animais que foram, na verdade, excluindo os animais que foram vendidos. Então, o pensamento é o seguinte, pessoal. Vamos multiplicar 1.600 por 64 para saber o total de refeições adquiridas. O que a gente faz? 64 vezes 16, depois acrescenta 2 zeros. 24 vai 2, 36, 38, 1 vezes 64, 64, 4, 8 mais 4, 12 vai 1, 4, 10. Acrescenta os 2 zeros, então inicialmente foram adquiridas 102.400 refeições. Já foram consumidas 22.400. Quantas sobraram, pessoal? A gente faz isso aqui, ó, 102.400 menos 22.400. Então, sobraram exatamente 80.000 rações. Só que agora, essas 80.000 rações que sobraram serão distribuídas para apenas 1.000 animais. Porque, olha só, a quantidade total agora é 80.000. Só que a quantidade de animais, que são os coelhos que eu vou chamar aqui de C, são apenas 1.000 animais, né, pessoal? Porque foram vendidos 600, nós devemos excluí-los. Aí, para saber justamente a quantidade de dias, é só pegar o total e dividir pela quantidade de animais, quantidade de coelhos. E ao dividir 80.000 por 1.000, estou fazendo aqui o passo a passo, nós vamos encontrar 80. Basta cortar os 3 zeros do numerador com os 3 zeros do denominador, e 80 por 1 dá 80. Então, nessa questão, o gabarito é a letra B. Nesse tipo de questão, qual o bizu? Pessoal, considerar que cada animal só faz uma refeição por dia. É a quantidade de quentinhas, a quantidade de rações, a quantidade de alimento para cada animal por dia. Tudo bem? Beleza. Questão 5. Sejam A, B e C 3 afirmações. Sabendo que A e C são verdadeiras e que B é falsa, precisamos saber qual dessas opções apresenta valor lógico falso. É escolher as opções e tentando, né, pessoal? Vamos começar pela letra A, vou na ordem. Letra A. Nós temos aqui, ó, A ou B. Aqui nós temos uma disjunção. A é uma proposição verdadeira, B é uma proposição falsa. Então, nós temos V ou F. Então, não C. Pessoal, se C é verdade, deixa eu colocar aqui, ó, A e C são proposições verdadeiras e B é uma proposição falsa. Se C é verdade, não C é falsidade, tá? Então, não C é falsidade. Primeiro parênteses, aqui na disjunção tudo F dá F, então aqui nós vamos ter uma proposição verdadeira, já que não é tudo F, e nós vamos ter V então F. Na condicional, se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, essa condicional é o quê? Falsa. Então já chegamos ao gabarito. O gabarito é a letra A, por sorte apareceu na primeira assertiva, então não preciso analisar as outras, eu já sei o gabarito. Beleza? Show de bola. Vamos lá, pessoal, questão número 6. Questão que versa sobre juros compostos, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, o seguinte, olha só. Vou direto àquilo que interessa. Nós temos um empréstimo de R$5.000. Esse é o capital, deixa eu anotar, o capital é de R$5.000. A taxa é de 12% ao mês. Então, o I é 12% ao mês. AM. O sistema é o sistema de juro composto, por isso que nós temos uma questão de juros compostos. E o período aqui são 4 meses. Então, tempo é igual a 4. Aí nós precisamos saber o valor mais próximo dessa dívida. Isso significa que a gente precisa definir o montante, tá bom, pessoal? E é o seguinte, nesse tipo de questão,
Basta a gente observar a tabela e, a partir daí, vamos multiplicar o capital pelo valor que a tabela forneceu. Na prática, estaremos aplicando a fórmula dos juros compostos, porque a banca já está trazendo para a gente o fator que vai multiplicar pelo capital. E o bizu é muito fácil, olha só. Se eu tenho um período de 4 meses, o meu montante vai ser o capital, que é 5.000, multiplicado por 1,57, que é justamente o fator que está associado ao período 4. Então, vai ser 5.000 vezes 1,57. O que é isso na prática para quem tem dificuldade de matemática básica? É o seguinte, pessoal. É 5.000 vezes 157 dividido por 100. Porque se são duas casas decimais, olha só, uma 2, uma para o 5, outra para o 7, eu tenho 2 zeros. Aí eu posso cortar esses 2 zeros com esses 2 e multiplicar 50 vezes 157. E 50 vezes 157, pessoal, é 7.850. Portanto, o nosso gabarito é a letra C, beleza? Então, nesse tipo de questão, nem precisamos nos preocupar com a fórmula dos juros compostos. É só pegar o capital e multiplicar pelo fator conforme o tempo. Tudo bem? Beleza, vamos para a próxima. Tá a questão número 7, beleza? Nós temos dois tipos de salas comerciais. Tipo A, 50 metros quadrados. Tipo B, 100 metros quadrados. Tá bom? Aí vamos lá. Se duas salas do tipo A deixassem de ser alugadas, então tem isso aqui, ó. A menos 2. O que aconteceria? O número de salas alugadas do tipo A passaria a ser igual a metade do número de salas alugadas do tipo B. Então, A menos 2 vai ser igual a metade B, que é B sobre 2. Ok, beleza. Aí vamos lá. Se 6 salas do tipo B deixassem de ser alugadas, então nós temos aqui B menos 6. O que aconteceria? A razão entre as salas alugadas do tipo A e aquelas do tipo B passaria a ser 3/5. Então, isso aqui, ó. Então, teria A sobre B menos 6, tá? Que é a razão, vai ser igual a 3/5. Beleza. Precisamos saber a diferença entre B e A, vamos ter que definir os dois quantitativos. São várias formas de resolução. Vou escolher uma que eu considero interessante. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Olha só. Aqui a gente pode multiplicar cruzado, tá bom? Porque aqui existe uma proporção. Por que cruzado, Júlio? Porque aqui existe 1. Vou fazer 2 que multiplica A menos 2, distributividade. 2 vezes A, 2A. 2 vezes menos 2 é menos 4. E 1 vezes B é B. Então, eu posso falar que B equivale a 2A menos 4. Porque se 2A menos 4 é igual a B, B equivale a 2A menos 4. Então, aqui, ó, no lugar de B, eu vou colocar 2A menos 4. Aí, vou repetir o restante. Vou repetir o A. No lugar de B, 2A menos 4, menos 6, que já estava ali, é igual a 3/5. Vamos definir a área inicialmente, tá bom? Menos 4 menos 6 dá menos 10. Vou fazer um passo a passo. Vou até sair daqui, né? Ficar melhor, que eu tenho mais espaço. Deixa eu sair. Pronto. Vai ficar mais espaço aqui pra gente. Então, vai ficar o seguinte, ó. Nós vamos ter 2A menos 10. Melhor. A sobre 2A menos 10. Júlio, por que 2A menos 10? Porque eu faço menos 4 menos 6. É igual a 3/5. Vamos multiplicar cruzado, lembrando que existe a distributividade. 5 vezes A, 5A. 3 vezes 2A é 6A. 3 vezes menos 10 é menos 30. Beleza? Eu posso passar o 6A para cá. Vai ficar negativo. Então, vou ter 5A menos 6A, que é menos 1A. Se é menos 1A, é menos A. Menos A é igual a menos 30. Eu multiplico por menos 1. Já que o A não pode ser negativo, e A é igual a 30. Então, são 30 salas com 50 metros quadrados do tipo A. Ok, a partir daqui eu defino B. B é 2A menos 4. É 2 vezes 30 menos 4. 2 vezes 30 é 60, menos 4, 56. Então, posso falar que B é igual a 56. De novo, ó, 2 vezes 30 é 60, 60 menos 4, 56. Tá bom? Primeiro a gente faz o produto. A diferença B menos A vai ser igual a 56, que é o valor de B, menos 30, que é o valor de A, portanto, 26. Nessa questão, o gabarito é a letra B. Deixa eu reaparecer aqui. Lembrando, pessoal, que eu fiz apenas uma solução sugestiva. Quem fez diferente, chegou ao mesmo resultado, não tem problema nenhum. São várias formas de resolução. Beleza? Show de bola. Questão 8. Precisamos encontrar a equivalência lógica dessa condicional do tipo C, então. Aqui, pessoal, observando-se as opções,
Já sabemos que a equivalência utilizada foi a contrapositiva. Por quê, Júlio? Porque existem duas. Uma disjunção, que a gente chama de equivalência do Neymar, e a contrapositiva, que é uma equivalência a partir de outra condicional. Então, se só há condicionais nas opções de resposta, só pode ter trabalhado, nesse caso, a contrapositiva. Vamos lembrar as duas. Se nós temos uma condicional do tipo P, então Q, nós temos duas equivalências possíveis. Na primeira, vamos negar o antecedente e não P, repetir o consequente e trocar a condicional pela disjunção, que é o OU. E na segunda, a gente nega em X. O Q vem para cá, a gente nega, o P vem para cá, a gente nega, mantendo-se a condicional. Passamos a ter não Q, então não P. Essa a gente chama de contrapositiva. Vamos fazer isso. Vamos aplicar a contrapositiva. Então, separa no então. O consequente é uma proposição composta, onde aparece o E. A gente vai trazer para cá, e vamos negar. Só que cuidado, vamos negar trocando o E pelo OU. Negando não me canso, passa a ser me canso. Negando sou feliz, passa a ser não sou feliz. Tá bom? Nessa questão, pessoal, o gabarito é a letra A. Tá? Então, já vou adiantar aqui. Ó. Me canso, ok, porque eu tirei o não. Ou, porque eu neguei o E, troquei pelo ou. Não sou feliz, porque eu acrescentei o não antes do verbo sou. Ok. E agora, ao negar gosto do que faço e passar para cá, o antecedente vira consequente. Passamos a ter, né, quando negar. Acrescento o não. E se mantém a condicional, vai ficar como? Não gosto do que faço. Condicional do tipo se, então, a gente aplicou a contrapositiva, então o gabarito é a letra A, tá bom? Beleza? Então, observando as opções, eu já sei a regra utilizada. Júlio, se aparecesse disjunção também? Aí eu tentaria uma das duas, encontrando é o gabarito, não encontrando seria a outra. Nunca vão aparecer as duas na mesma resposta, na mesma questão, claro, não na mesma resposta, porque as duas estariam corretas e a questão seria anulada, beleza? Show! Questão 9, questão de diagramas lógicos, basta a gente analisar, tá bom? Vamos lá, nós temos aqui os diagramas. Aí vamos lá, letra A. Todo servidor público do campus é carioca. Ok, então olha só. Carioca, servidor público. Quem são os servidores públicos cariocas? Pessoal, servidores públicos cariocas estão em toda essa região aqui. Ó. Aí a banca está dizendo que todo servidor público do campus é carioca. Não, porque nessa região aqui existem servidores públicos que não são cariocas. Letra A está errada. Beleza? Show! Melhor forma, sim, de resolver essa questão é por eliminação. Letra B. Todos que possuem nível médio são cariocas. Aí vamos lá. Nível médio, carioca. Nem precisa perder tempo. Aqui, ó, existem pessoas com nível médio que não são cariocas. Letra B está errada. Letra C. Existem servidores públicos que não são cariocas. Isso é verdade, né, pessoal? Aqui nós temos servidores públicos que não são cariocas. Gabarito letra C. Vamos verificar o erro da letra D. Não existem servidores públicos cariocas que possuem nível médio. Aí vamos lá. Servidores públicos cariocas. Tá aqui, ó. Espera aí. Servidores públicos cariocas, essa região aqui, ó. Beleza. Aqui onde eu vou colocar em verde, nós temos os servidores públicos que são cariocas, mas não possuem nível médio. E a banca está dizendo que não existem servidores públicos cariocas que possuem nível médio. Isso está errado. Por quê? Porque aqui, ó, nessa outra região, vou colocar de roxo, nós temos servidores públicos que são cariocas e possuem nível médio. Então, a letra D está errada. Por isso que eu reitero, o gabarito é a letra C. A melhor forma de resolver essa questão é sempre assim, analisando todas as opções de resposta. O que a gente conseguir eliminar foi, e aquela que sobrar vai ser o nosso gabarito. Então, nesse caso, o gabarito letra C. Fechando a nossa correção, nós temos uma questão aqui de implicação lógica. E nós temos uma disjunção, uma condicional, uma disjunção exclusiva e outra disjunção. E a banca diz que só a primeira é falsa. Então, a primeira é falsa e as demais são verdadeiras. Ok. Se a primeira é falsa, o que nós temos, pessoal? Por ser disjunção, ambas as proposições são falsas. Alisson é professor e Isabelle não é médica, porque a disjunção somente é falsa quando as duas são falsas. Legal. Ok. Observe que Alisson é professor já é uma proposição falsa porque eu já sei. Se essa disjunção é verdadeira, é porque Ulisses é dentista, é uma proposição o quê? Verdadeira. Se ela fosse falsa, essa proposição seria falsa. Não pode. Ok. Vamos continuar.
Isabelle não é médica é uma proposição falsa. Então, Isabelle é médica será uma proposição verdadeira. Por se tratar de uma disjunção exclusiva que deve ser verdadeira, a proposição Bruno é sargento necessariamente deve ser falsa, porque na disjunção exclusiva, se os valores são diferentes, a proposição é verdadeira. Se são iguais, a proposição é falsa, ok? Alisson não é professor é uma proposição verdadeira, porque Alisson é professor é falsa. E por se tratar de uma condicional verdadeira, a proposição Tite é técnico, ela pode ser verdadeira ou falsa, ou seja, ela tem valor inconclusivo. Se o consequente da condicional é verdadeiro, não importa o valor lógico do antecedente, a condicional já vai ser verdadeira. Então, não consigo definir o valor lógico da proposição Tite é técnico. Agora, vamos observar as opções. Eu quero a única verdadeira. Vamos lá. Se Alisson não é professor, é verdade. Então, Bruno é sargento, o que é falso, conforme os dados acima. Condicional, V com F dá F. Esquece a letra A, está errada. Ok. Letra B, Ulisses não é dentista. Ulisses é dentista, é verdade. Ulisses não é dentista, falsidade. Ou Isabelle não é médica. Isabelle é médica, é verdade. Então, Isabelle não é médica, falsidade. Disjunção, ambas falsas, valor lógico falso. Não é o nosso gabarito. Letra C. Isabelle é médica. Isabelle é médica é uma proposição verdadeira. E, que é uma conjunção, Tito não é técnico. Pessoal, eu não sei o valor lógico dessa proposição. Então, essa letra C tem valor lógico inconclusivo. Por quê? Se Tito não é técnico for verdade, nós teremos uma conjunção verdadeira, porque ambas são verdadeiras. Se Tito não é técnico for falsidade, a conjunção vai ser falsa. Então, o valor lógico da letra C é inconclusivo, não é o nosso gabarito. Eu não sei o valor lógico de C. Então, o nosso gabarito é letra D. Mas por que, Júlio, o gabarito é letra D? Vamos ver, ó. Tito é técnico? Eu não sei. Pode ser verdade ou falsidade. Ainda não sei definir esse valor, tá? Agora, temos uma disjunção e Ulisses é dentista é uma proposição verdadeira. Então, se nós temos uma disjunção e Ulisses é dentista já é verdade, eu já sei que essa proposição é verdadeira, independentemente do valor lógico de Tito é técnico. Por isso, o gabarito é a letra D. Se a disjunção já tem uma proposição verdadeira, ela já vai ser verdadeira, independentemente do valor lógico da outra, porque a disjunção só é falsa quando as duas são falsas. Beleza, pessoal? Então, o gabarito dessa questão é a letra D. Eu encerro a nossa correção por aqui. Beleza? Sempre um grande prazer. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Tchau!